Olha aí, pessoal, hoje aqui começando o vídeo de um jeitinho mais diferente ainda, como diz. Aqui, gente, eu vou pegar e vou fazer o batente, a base da mola e o batente superior da mola. Vai ter um batente, aí eu vou fazer um tubo para dar o espaçamento e colocar um batente de PU, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo que eu ia fazer. Agora aqui, ó, eu vou prender essa base, que vai ser a base que a gente vai prender em cima da mola. Essa aqui vai preso no chassi, né? Depois ela vai uns furos aqui, que eu quero pegar uma travessa nela, mas ainda não tá bem decidido ainda. Mas essa parte já tá decidida. O que eu fiz aqui para vocês me entenderem? Vocês estão vendo que essa peça ela não é centrada, né? O que eu fiz aqui? Eu atrasei 2 voltas, uma castanha. Então eu consegui o centro exato que eu queria. Então aqui eu atrasei 2 voltas, ela ficou atrasada, essas aqui 2 ficaram adiantadas. Eu consegui o centro que eu precisava aqui. Vamos ligar aqui. Ó, esse era o centro que eu queria. Aqui eu vou dar uma faceadinha bem de leve. Esse furo no centro eu tirei só para peso, na verdade, porque é desnecessário, vai ficar dentro do tubo isso aqui. Não tem por que eu deixar essa peça aqui inteira. Não há necessidade. Aqui um tubo parede 1/4. Aqui eu tenho o flange. Esse flange eu já rebaixei ele, deixei ele meio preparado. Aqui no meio depois vai uma rosca M10, que vai prender o calço. Então o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou posicionar. Vamos ver aqui uma feição para a gente botar. Para mim, eu vou soldar essa peça aqui no torno, porque eu vou dar um acabamento também, né, na solda. Então aqui eu vou posicionar o mais alinhado possível. Dá um trabalhinho para centrar. Mas aqui também não precisa ficar muito extremo alinhamento. Isso aqui vai ser uma peça estática. Vai ficar fixa. Eu vou posicionar o cabo negativo aqui no contraponto. Vamos começar a soldagem agora aqui. Aqui, pessoal, eu botei mais material, ó, nessa base, porque eu vou fazer ela levemente curvada para assentar a mola, sempre buscar o centro. Então eu fiz ela mais, preenchi mais de material por isso. E agora a gente vai dar um acabamento com a ferramenta aqui. Vocês viram que necessariamente não precisa ser feito no torno esse acabamento, né? Vocês viram que na parte ali do eixo eu dei acabamento no lugar e ficou bom. Então aqui eu só estou aproveitando que eu estou usando o alinhamento do torno e já estou dando o acabamento. Com uma base legal para a mola já. Como vocês viram, uma está pronta. A gente tem que repetir outra igual agora para começar a posicionar e fabricar o batente também. Olha aí, pessoal, como é que ficou. Vocês estão vendo aí que hoje eu estou filmando sozinho, porque aquela moça lá, ó, tá editando o vídeo, ó, para vocês. Então eu estou deixando ela editar um pouquinho lá, não vou incomodar ela agora. Daqui a pouco eu incomodo. Mas enquanto eu vou fazendo essa peça no torno, eu consigo mostrar para vocês, vocês conseguem acompanhar o desenvolvimento aqui da peça. Vou repetir de novo agora, não vou, incomodar vocês repetindo a mesma coisa. Rapidinho vocês já vão estar vendo a evolução. E aproveita e se inscreve lá no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, compartilha para ajudar o canal e vamos tocar aqui.
Olha aí, pessoal. Poliuretano. Esse aqui vai ser nosso batente da suspensão dianteira. Traseira provavelmente vai ser poliuretano também. Mas esse aqui, a gente está começando agora o da dianteira. Eu vou mostrar para vocês como eu tornei esse material. Esse material tem vários meios de tornear ele, que ele é meio nojentinho de tornear. Ele emplasta muito na ferramenta. Tem jeitos de tornear ele congelando. Congelando trabalha com ele melhor. Eu particularmente não congelo, já fiz congelado, mas eu não gostei muito. Eu prefiro trabalhar numa rotação bem alta. Uma rotação bem alta ele consegue trabalhar legal. Eu vou facear essa parte aqui para vocês verem. Ele fica levemente fosco, mas não fica áspero. Então ele fica com um acabamento bem legal. E a lima consegue dar uma trabalhada nele também. Uma lima assim, meia mursa, ou até uma bastarda, aquelas bem ásperas, trabalha com ele. Eu vou quebrar o cantinho com a lima aqui, ó. Olha como é que fica, ó. Já quebrou o cantinho. Essa seria a parte que vai ter em contato com aquele batente que eu fiz lá, de aço. Agora eu vou fazer um furo aqui. 10 milímetros. Furar ele fura bem. Agora aqui no outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou facear ele. E eu vou usar esse parafuso aqui, um parafuso Allen 3/8. Eu vou rebaixar para esconder a cabeça dele, para ele ficar assim, no final, ficar com uma parede assim de encosto, mais ou menos aí de 12 milímetros, 10 milímetros. E eu vou usar uma arruelinha nele para ele aumentar a cabeça um pouquinho, para não ter perigo dele saltar depois. E a vantagem do furo interno é que o furo interno vai deixar ele um pouco mais macio, vamos dizer assim. Aqui no caso, o nosso calço, nosso batente na verdade, ele tem 40 milímetros. Eu vou fazer um furo com 28 milímetros de profundidade. Olha como ele ficou. Ele vai entrar sob pressão aqui dentro. Não é o caso agora nosso, a gente vai botar depois. Aqui eu vou fazer ele cone. Daqui a pouquinho eu vou fazer um cone. O que eu vou fazer agora? Como eu já estou com a ferramenta presa no processo que eu já comecei, eu vou fazer o outro a mesma coisa. Vou repetir o mesmo processo, aproveitando as ferramentas que já estão na feição. Pronto o processo. Como é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar o parafuso para alinhar ele, para mim trabalhar externo. Esse aqui, no caso, não tem como eu pegar ele no cantinho aqui para mim trabalhar o externo dele, senão ele escapa, ele é mole, né? Então eu venho aqui, prendo ele contra ponto, só para mim alinhar ele. E agora vamos ajustar o carro orientável aqui. Aqui eu vou botar 10 graus, é só para fazer um desenho, na verdade, nele, para ele não ficar reto. E automaticamente a ponta mais fina ele vai ficar mais macio. Quando ele exercer mais pressão, ele vai pegar numa área maior e aí ele vai ficar mais duro. Então o primeiro contato vai ser macio, que é o que a gente precisa, né? Ele tem que absorver o primeiro contato. Essa ferramenta aqui eu não falei para vocês, pessoal. Essa ferramenta aqui, eu fiz ela soldada, na verdade. No caso, ela tem um bits com 10% de cobalto, de aço rápido, né? Eu soldei, dei um acabamento e deixei um ângulo de saída bem inclinado. Deve ter uns 10 graus de inclinação, para ele escoar o cavaco o mais fácil possível. Aí ele evita dar aquela queimada. Ajuda! Esse material é muito resistente.
Olha aí, pessoal. Vai ficar apoiado, no caso ele vai ficar assim, né? Cada vez que bater aqui, depois eu vou mostrar a densidade para vocês na morsa, vou prender ele na morsa para vocês verem como ele é macio. E aí, pessoal? Batentezinho. Pronto? A base tá pronta. Só vou fazer a rosca aqui agora, que é do batente, né? Para roscar o batente. Que necessariamente não precisa ser esse, existe pronto para vender, né? Eu quero fazer mais para mostrar para vocês que é possível fazer também, em vez de comprar. É muito barato até, por sinal, se for comprar pronto. Vou dizer para vocês que isso aqui está saindo mais caro, vamos dizer assim, por causa do material. Mas eu consegui esse material a um preço muito bom. Eu comprei pela internet. Foi na Plastolândia. O melhor preço que eu consegui. Poliuretano. Densidade 90 Shore. Olha como é que ficou legal. Eu vou prender aqui na morsa ele e vou apertar para vocês verem. Ah, mas isso aqui não é muito duro. Vejam e depois comenta. Claro, eu tenho que fazer força para isso. Mas ele é uma borracha espetacular. Vocês não têm noção da pressão que eu estou botando aqui na morsa. Mas ele não é um material tão duro. Ele tem uma absorção boa. E aí a gente volta ele, não aconteceu nada, ó. Não marca, não rasga, esse material é muito bom. E agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa no outro, deixar pronto e vamos ver. Acompanha aí o próximo passo agora. Vamos continuar a novela do Jeep Willys? Vamos fazer agora as buchas de PU do tirante, do Link, que vai no caso 2 conjuntos, né, de cada lado. E eu vou fazer ele em 2 partes. Aí depois a gente vai montar junto lá, vou mostrar para vocês. Vou fazer em 2 partes, que ela vai entrar naquele mancal que eu fiz e vai passar uma bucha no meio, uma bucha espaçadora. Então vocês vão ver como é que eu faço aqui em poliuretano. Vocês já viram lá eu fazendo o batente. Agora vamos fazer a bucha. Vou posicionar aqui para poder fazer o faceamento e já o furo. Olha só, pessoal, esse é o primeiro processo que eu faço. Ó. Por quê? Eu vou fazer 8 peças. Tá? Na verdade não é 8 aqui, vai ser 6 peças, que vocês vão acompanhar eu fazendo agora. Tá, aqui ela já está faceada e furada. Aqui é 21,5 o furo, que vai essa bucha aqui. Ó. Essa bucha que vai no meio aqui, ela vai entrar bem justa. Ó. E mais a compressão ainda do mancal lá, ela vai ficar mais justa ainda. O que eu vou fazer agora? Isso aí já é, vamos dizer assim, que seria eu produzindo as buchas. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, nas outras 5. Vou repetir o processo, né? Porque como eu estou com a ferramenta já acertada, alinhada, montada, eu vou repetir o processo para não me perder. Aqui eu estou trabalhando numa rotação mais ou menos de 2.200 RPM. Mais ou menos isso que eu estou trabalhando. Não é todos os tornos que atingem a rotação alta assim, mas esse aqui eu consigo ter essa variedade. No meu outro torno que vocês sabem que eu tenho ali, o Imor, aquele ali, a rotação máxima que eu consigo nele é 1.000 RPMs. Então eu já não conseguiria uma rotação tão alta assim. E o poliuretano ele funciona bem com uma rotação alta. Digamos que o poliuretano, para trabalhar nele, seria meio baseado na madeira. A madeira, as ferramentas que trabalham em madeira, geralmente a rotação é bem alta. Então, o poliuretano aqui, com uma ferramenta bem afiada, ele corta bem com a rotação alta. Repetindo o processo assim, desse jeito, como eu vou ter que virar ela depois, repetindo essas etapas, é muito melhor de trabalhar. Que eu fazer uma por uma, todo o processo, repetir de novo. Aqui não, aqui eu já sei
que eu vou fazer só o faceamento e o furo, faceamento e o furo. Aí depois vocês vão ver como é que é a ordem. Mais uma coisa, pessoal, ó. Eu poderia... Vou tirar aqui. Eu vou tirar e vou explicar para vocês. Vamos botar o contraponto aqui, o rotativo. Eu poderia fazer essa peça inteira, tá? Eu vou ver se eu faço alguma depois, do amortecedor, se precisar. Eu vou fazer as buchas que eu faço ela inteira. Por que que eu tô fazendo ela em duas partes? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar o processo agora na sequência que eu vou fazer. Ó, vou pegar a buchinha. Essa buchinha aqui é a mesma daqui, eu já vou usar ela como guia. Eu vou colocar ela aqui. Já prendo a bucha. Vou vir com contraponto. Com qualquer coisa, é só para comprimir. O centro é o tubo. Vocês viram? Agora eu vou usar para comprimir qualquer peça que tiver disponível. Eu vou usar aqui, ó. Era um nípel de meia que eu comecei a fabricar. No final da história eu mudei o projeto aqui que eu estava fazendo, uma tubulação de ar minha. E eu nem fiz a rosca interna. Então eu vou usar ele para calço, ó. Ó, eu vou só comprimir ele aqui. Vou largar uma pressão. Ó, largo uma pressãozinha para ele não ficar girando. E vou fazer o processo agora de rebaixar ele. Olha que loucura a borracha que é isso aqui. Olha só. É uma borracha muito forte. Ó. Machuca as mãos ainda, da laçaça. Uma coisa também, pessoal, assim, ó. Esse cavaco, por ele ser muito fininho, se a gente inventar de soldar aqui agora no torno e deixar esse cavaco dentro, ele é inflamável, viu? Ele incendeia. Principalmente ele fininho assim. Ele grosso, ele não incendeia fácil, mas ele fininho, cai uma fagulha ali de solda, incendeia. E incendeia feio. É bem inflamável. A sujeira faz parte, né? Aqui eu tenho que deixar com 36,2. Vamos conferir aqui a medida. 37. Esse material, para cortar ele no torno com a ferramenta, com bedame, até a gente consegue, mas ele é muito flexível, então a gente tem que usar um centro igual, porque senão tu vai cortar e ele vai dobrando. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou acertar a altura com ele preso. Vamos dizer assim, a profundidade é essa que vai entrar dentro do mancal, do bloco lá. Eu vou acertar por aqui mesmo. Aqui estaria o primeiro processo, o segundo processo pronto, né? O que eu faço agora aqui é só para concluir. Eu viro, encaixo ela de novo, só com a pressão dela no eixo. Eu quebro o cantinho aqui, ó. Ó. Fechou. Vou fazer mais uma e vou explicar para vocês por que eu estou fazendo em duas partes. Olha a sujeira, que loucura. E voa em mim, vai por tudo que é lugar. Olha só que loucura essa borracha, ó. Tirei uma tira mais larga aqui, ó. Ó. Olha a resistência. Olha, tem que fazer força para arrebentar ela. E aqui tá fadigado, né? Porque é uma sobra, ó. Ele é mais grosso aqui e mais fino aqui, ó. É muito resistente esse material. Olha só, pessoal. Estou em duas partes, ó. Porque eu preciso de uma gola boa aqui
para a base na lateral. Então essa gola vai proteger sempre o centro e se ele der uma flexionada para um lado e para o outro, ele vai amortecer nessa bordinha aqui. Então a minha ideia toda era deixar uma gola maior possível. Se eu fizesse ela passante inteira, eu teria que deixar essa gola aqui o máximo com 2 milímetros a mais, para eu poder passar ela por dentro e sair a borda do outro lado de novo. Então por isso que eu optei em fazer em 2 partes. E aqui eu vou fazer o seguinte agora, eu vou montar com vocês. Ali agora. Olha aqui, pessoal. Essa aqui eu já montei, ó, que foi o meu primeiro protótipo. Ó, depois ela comprime aqui lá na base, fica bem fechadinha. Como é que a gente vai montar agora a outra? Vem uma parte, encaixa aqui. Ela tem uma certa pressão. Deixa eu pegar uma marretinha de... Não, minha barreta não é de borracha, né? Ela é de poliuretano. Também. É uma rede chapéu. É. Ela já entra com uma certa pressão. Já ficou o acabamento. Vamos colocar ele aqui agora. E aí como vai ficar? Aqui falta dividir um pouco mais. Ela dá para ir um pouquinho mais para o lado. Mas na hora de montar a gente consegue acertar. Sem problema. Depois da montagem a gente vai ver aqui junto que... Na verdade a montagem vai... Mais uma montagem e uma desmontagem. E aqui, ó, vocês viram eu fazendo, ó. Ah, eu dei uma jateadinha nele, né? Mas tá aqui o batente, ó. Ele vai ficar aqui depois. Que a gente vai ver junto lá, que a gente vai fixar junto. Agora, pessoal, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o outro conjunto daqui desse lado. Tô te atrapalhando, doutor? Tu tá ressonando aí, cara? É preguiçoso, sem vergonha. Ó, pessoal, eu vou terminar esse outro conjunto aqui de buchas agora. Vou repetir o mesmo processo, não há necessidade da gente fazer mostrando para vocês já entenderam, né? Qualquer coisinha, se não entenderam, pode comentar lá que a gente vai tentar esclarecer alguma dúvida. Tá bom, pessoal? Vocês ficam ligados aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para ajudar o canal e a gente vai continuar aqui para terminar e vocês vão acompanhar o próximo vídeo, que aí a gente vai pegar esse eixo diferencial e já vamos posicionar lá no chassi. Então fica ligado aí, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder o novo vídeo. Tá bom, gente? Muito obrigado e até daqui a pouquinho mais.